Vamos mais um cafezinho e vamos falar de banco de dados. Vamos falar aqui de ORM agora. Que raios é isso aí? Vamos lá. ORM, tem uma galera que odeia ORM, né? Eu já ouvi várias vezes assim, tanto que era uma piada, uma vez assim, tipo, eu fazia uma entrevista de emprego, muito tempo atrás isso, né? E aí o cara jogou na entrevista de emprego, aí o cara jogou assim, você já tentou implementar o seu próprio ORM? Eu falei, já tentei fazer isso, né? E aí assim, então você aprendeu muito sobre Java e decidiu que é bom usar o Hibernate. Eu falei, a conclusão que a gente chega quando a gente tem que implementar, né? E aí, assim, a pergunta que você tem que fazer é que raios é um ORM, para que serve ele, como usar bem ele. E é nisso que eu vou me ater nesse cafezinho, né? Para começar, o que é um ORM, né? O ORM é ORM é Object Relationship Mapping, né? É a relação dos objetos com os bancos de dados, né? Então, assim, eu tenho uma tabela ali no meu banco, então como é que eu vou fazer? Eu quero que aquele objeto que eu modele, né, aquele objeto de negócio, ele me gere queries, né? Me gere queries decentes, né? E uma das grandes dificuldades que os devs têm é de escrever query, né? Primeiro que, assim, muitas das queries não são otimizadas, né? Assim, muitas vezes eu já peguei queries que eu falei assim, meu Deus, isso tá mal escrito pra caralho, né? Porque o dev, ele tá muito preocupado em aprender sobre Java, aprender sobre um monte de coisa ali, e ele não quer saber como é que funciona o banco, né? E aí ele acha que o banco é uma coisa que não importa isso aí, né? Enquanto, na verdade, o banco é uma das partes principais do programa, porque, assim, eu sou muito ligado, assim, quando eu vou pensar um software, a maneira como o meu software executa, né? O que ele executa, quais são os processos que estão em execução, né? E eu já sei, assim, pela minha experiência, né, de desenvolvimento, de olhar assim em produções, que o mais custoso para um software é serialização de dados, né? E aí você deve estar pensando, o que é serialização? É quando eu pego o meu dado, eu escrevo ele em um formato para ele ser transferido para... Existem dois tipos de serialização, né? De tornar serial, né? Os dois têm o mesmo sentido, né? Mas assim, quando eu falo de banco de dados de serialização, eu posso tanto fazer assim, de pegar todas as requisições ali, todas as queries, e colocar elas em ordem, como também pegar o meu dado e escrever ele num método, numa forma que pode ser lido de um outro lado numa sequência, né? Então, serializar, né, tipo, fazer a query, pegar aquele objeto, gerar a query, mandar a query para o banco, esperar a resposta, voltar e carregar de novo, isso é o mais custoso no banco de dados, né? Numa aplicação. Então, isso é que a gente tem que mais gastar tempo pensando. Falar assim, olha, o quanto meu dado acessa o banco, quanto tempo demora esse acesso, como o banco responde esse acesso. Então, isso é uma coisa que eu tenho que ter muito cuidado, porque eu sei que isso é que vai impactar a minha aplicação. Isso é que vai impactar a minha performance, assim. Tanto que eu gostava muito dos sistemas de monitoramento que eram mais baratos antigamente, hoje eu não sei como é que tá, até porque eu não uso também, né? Que davam o tempo de resposta do banco. Falaram assim, essa é a query que tá demorando mais, né? Que aí lembra que eu falei no cafezinho da manhã, né? Que tipo, quando eu olho para uma query, eu quero saber se eu otimizar ela, né? Então eu lembro que a gente deployou um sistema, ele era usado largamente, e aí a primeira coisa que eu faço é pegar assim, gerar pegar esse relatório do monitoramento e olhar assim, qual que é a query mais executada? É tal. E ela está demorando muito, qual o tempo de resposta? Vamos tentar reduzir esse tempo de resposta aqui para quê? Para reduzir para melhorar a performance, né? Para reduzir o uso da máquina e para também a experiência do usuário, né? O cara, submetiu um negócio lá, ficou 2 segundos lá, 3 segundos para retornar, é todo imediato, né? E aí a gente viu que é só botar ali um índice ali, aí isso vai aumentar um pouquinho isso vai aumentar um pouquinho aqui no uso de espaço em disco, mas tá tudo bem, tá de boa. Então, joga aquele índice ali e vê como funciona, né? Então, o ORM, ele é feito para gerar essas queries, né? E aí, assim, o cuidado principal que você tem que ter usado o ORM, porque assim, a gente fala muito em modelar em código, né? Eu quero meus objetos, não sei o que, porque eu trabalho com objeto, não sei o que, isso aqui. Só que a gente tem que ter cuidado que o objeto, ele vai gerar query, né? Query de banco de dados, né? E a query, ela vai ser executada.
seja uma ou mais vezes. Então, muito do que a gente faz ali na ORM pode gerar uma ou mais query, e a gente não está ciente disso, né? Então, uma coisa que eu faço muito quando eu vou trabalhar com banco de dados é eu habilito o log de queries. Toda vez que vai executar uma query, no desenvolvimento eu estou aqui trabalhando, estou mexendo aqui, estou brincando na aplicação, e aí toda vez eu habilito o log e fico lendo, né? E aí eu quero saber o quê? O que está sendo atualizado do banco, quando está sendo atualizado do banco. Por quê? Porque eu quero reduzir ao máximo o contato com o banco, né? Por isso, eu sou muito assim, eu não sou aquele cara que, eu vou pegar aquele objeto, carregar aquele objeto, alterar uma coisinha e salvar de novo. Não, eu não vou fazer isso. Se eu já tenho um objeto, beleza, né? Eu vou tentar ao máximo reduzir essa dupla leitura aí, né? Para tentar, no máximo, eu quero ser uma escrita só ou uma leitura uma escrita, né? Eu tento fazer ao máximo isso. Mas eu acho que habilitar, e no Hibernate tem duas finalidades que eu acho bem legal. Uma é de habilitar a query no log. Aí, isso, obviamente, só vai fazer isso em desenvolvimento, né? Você não vai jogar um cara desse em produção. No máximo, é uma homologação ali para saber o que está acontecendo no banco, né? E aí você vai ler todas as queries, saber o que está sendo executado no banco. Porque isso é muito importante, saber o que está sendo executado no banco, né? E depois você otimiza a sua modelagem de código baseado nisso. Porque, assim, modelagem de banco de dados com ORM é uma coisa muito complicada que muita gente joga a culpa no Java, né? Eu já vi... Cara, tinha uma empresa que eu trabalhei que todo mundo odiava Java. Era incrível. Todo mundo odiava Java. O que foi engraçado é que eu fui entendendo as coisas, que eu trabalhei 2 anos lá. Não, todo mundo odeia. Java é muito lento, Java é muito lento, Java é muito lento. Depois eu soube que não, todo mundo passou por um projeto tal. Aí eu falei, aí teve um dia que esse projeto caiu no meu colo. Caiu assim, tipo, a gente tá com de performance aqui, porque o Java é lento, Java é lento, Java é lento, Java é lento, né? E assim, a gente precisa resolver esse problema. Tá bom, né? E aí o que eu descubro lá, né? Eu descubro que tinha basicamente assim uma tabela super mal modelada, muito mal modelada, que provavelmente nenhum desenvolvedor, ou mais, engraçado, tinha os caras hiper senior lá, que assim, eram quase deuses na Terra. Não, Java é lento, Java é lento. Os caras eram, assim, sinceramente, assim, dá hora assim, tipo, o cara tá reclamando ali, mas a gente sabe que a culpa é dele, né? E aí não é do Java, né? A primeira coisa que eu fiz, habilitei o log, né, do que era escrito no banco, né? Aí eu comecei a ver uma hora, assim, tipo, às vezes eu entrava com o usuário e aí carregava um monte de coisa do banco de dados, assim, o log ficava caralhado de log ali. Eu falei assim, cara, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? E aí eu descobri, né, naquela época que existia um problema chamado do N+1, né? O problema do N+1 é muito comum quando a gente trabalha com RM. O que é? Assim, imagina lá. Eu digo lá que você é usuário, você é um administrador do sistema. E quando você é administrador do sistema, sei lá, vamos um ticket, que todo ticket você tá lá como observer, né? E aí quando você carrega aquele ticket, o que vai carregar, né? O RM ele foi feito para, não, tem que carregar em Eager lá, né? Tipo, carregou um objeto, aí vai carregar outros. Aí o cara carregava o ticket. Aí daquele ticket ele pegava todos os observers. Aí quando ele pegava todos os observers, ele pegava todos os tickets daqueles observers. O que acontecia basicamente era que quando determinados usuários acessavam o sistema, aquele sistema carregava tudo em memória. E algumas vezes aquilo ali caía. Por quê? Porque não tem. Mas isso não era culpa do Java. Em momento algum era culpa do Java. Era culpa de uma má modelagem e até, sei lá, um certo descuido ali de não procurar ver como as coisas estão feitas, né? Aí você pode falar, como é que você modelou aquilo ali pra melhorar, né? Como é que eu modelei? Primeiro que eu fui intencionalmente. Eu falei assim, olha, eu quero saber, e aí eu sempre vou, é um requisito básico que eu sempre penso quando eu vou otimizar alguma coisa. Qual que é o ponto que tá pegando, né? E ninguém sabia, né? E eu comecei a avaliar, não, é com o usuário, né? O que eu fiz? Eu modelei o usuário de uma forma que o objeto ele não tinha mais todas as relações do banco, né? Então, assim, era assim, eu tinha que fazer... E isso, o DDD que tem muito disso, né? Que ele fala lá que tem alguns tipos de consulta, né? A consulta... Então, assim, o DDD, no livro do DDD, né? Ele fala que isso tem que ser muito pensado. Quando é que vai ser feita a consulta? O agregador... Então comecei a modelar os objetos de forma que ficava mais complicado acessar eles
eu teria mais negócio de modelo, eu teria que fazer mais de uma consulta no banco, muitas vezes, ó, pegar o usuário tal, do usuário tal, vou pegar todos os tickets, né, em vez de ele já retornar automaticamente. Então, eu comecei a modelar ele de forma correta, né. Aí você assim, não, mas aí vai dar mais trabalho. Não, porque no fundo, essas várias consultas já são feitas, né. E ficou muito mais leve, né. Basicamente eu comecei a pagar relacionamentos, né, no ORM e a escrever eles com o modelo de negócio. Tipo, em vez de eu ter assim, um usuário lá que tinha lista ligada, a lista já como um campo de todos os tickets associados a ele. Em vez de fazer isso, eu ia lá, pegava um business objects lá, né? Não um objeto de negócio lá que vai fazer uma consulta a todos os tickets associados àquele usuário. E passava isso programaticamente. Então eu joguei isso em vez de uma modelagem no RM, joguei no banco de dados. E melhorou absurdamente a performance. Por quê? Porque parou esse comportamento de pegar tudo em memória e ler. E também eu reduzi um monte o tanto de idas ao banco. No game que eu falei, o que mais custa aqui é serialização. Quando você está mexendo com o banco de dados, acessar o banco de dados é custoso, né? Então essas são coisas que a gente tem que ficar muito atento quando trabalha com banco de dados, mesmo que ele seja um não relacional da vida, né? Quando ele é um não relacional da vida, a gente tem que entender como é que aquele banco funciona. Para quê? Para gerar consultas que sejam otimizadas, né? O MongoDB eu faço muito isso, né? Com o MongoDB eu sempre faço assim, né? Quando eu trabalhava com o MongoDB, eu não trabalho com o MongoDB, eu trabalho com Kafka, que eu vou tentar dar um cafezinho amanhã sobre o ponto de vista do Kafka como banco de dados, né? No MongoDB, como é que eu fazia, né? Eu tinha um ID lá, então vamos lá, eu tenho um usuário X. O usuário X ele tem um identificador. E tudo que eu precisava auxiliar nele, eu não colocava naquele objeto, né? Por quê? Porque eu não podia crescer aquele objeto, aquele documento indefinitivamente, né? Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que documentos auxiliares em collections auxiliares, né? Só que os identificadores daquelas collections, elas sempre eram derivadas e aí estava dentro do meu modelo lá. Então, por exemplo, assim, ó, eu teria ali, eu quero sei lá, uma lista de tickets lá, né? E aí, assim, o que eu faria, né? Eu colocaria ali no ticket o identificador dos observadores. Aí eu ia consultando. Então, eu sempre fazia assim, tipo, aquela chave, ela vai estar em outros lugares derivados, né? E o Mongo, ele não faz isso automaticamente, né? Ele não tem relacionamento. A chave daqui pode estar aqui, mas, assim, são dois valores. Ele não tem um link ali. Não sei as últimas versões, tá? Faz uns 5 anos aí que eu não mexo com o Mongo, né? Então, não sei, né? Tem alguns outros bancos aí que... o Cassandra, eu não sei como funciona o Cassandra. Nunca trabalhei com Cassandra em produção. Já trabalhei, assim... Já vi muita besteira sendo feita com... e aí, assim, você pode ter pensado... Nossa, mas quem usava isso, né? Com o Elasticsearch, né? A galera que usa Elasticsearch... não, isso aqui é bom, isso aqui, não sei o que. Elasticsearch, pra quem não sabe... É muito boa a história do Elasticsearch, né? O Elasticsearch... A primeira vez que eu trabalhei com a tecnologia do Elasticsearch... Era um projeto chamado... o Elasticsearch... Não sei, eu posso estar sendo um pouco falho, né? Ele descende num projeto chamado Apache Lucene, que ele é tipo assim... Ele dava funcionalidades de busca em texto para bancos relacionais. Então, esse Apache Lucene dava essa funcionalidade, ela funcionava muito bem. Eu lembro de ter usado isso aí num banco mais da Microsoft, eu nem sei o nome do banco da Microsoft, né? Ter usado isso no banco da Microsoft. E aí depois botaram isso num outro tipo de banco de dados, um banco de dados que era otimizado para busca em texto. E aí o Elasticsearch é um banco de dados otimizado para busca em texto. É para isso que ele é feito. Então, assim, cada banco tem essa funcionalidade, né? E o Elasticsearch tem diversos métodos aí. E assim, o que você não tem nele é o mais interessante, né? Mas voltando aqui no RM, né? O mais importante do RM, e aí eu quero finalizar aqui, que a dica que eu dou básica é assim, você pode modelar o seu negócio pensando na escrita do seu código. Pode até ser legal, assim, nossa, fica muito mais fácil fazer isso. Só que isso pode dificultar a sua vida, a sua performance, né? E aí isso vai dificultar, vai dar lentidão. Então eu recomendo você a entender, a olhar, habilita o log aí, ver como é que habilita o log das queries, né? Eu vou ver se eu acho isso em algum lugar aí, né? Outra coisa muito fácil é entender o problema do N+1, ver quando é que ele acontece. E quando a gente habilita o log, a gente começa a ver ali, a mesmo ambiente de desenvolvimento, a gente começa a ver, nossa, ele está fazendo diversas queries aqui, está fazendo uma query aqui, e o log dá para ativar de um jeito bem legal, assim, que você começa a ler
os parâmetros que ele está colocando também. E aí você começa a ver as queries que estão sendo geradas, né? E tenta minimizar esse número de queries. Você não precisa delas, né? Isso você vai gerar código mais performático, o que é bom, porque quanto mais performático o seu código, menos o usuário fica esperando, menos puto ele fica e mais barato é o seu software em produção. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu espero ter te ajudado aí em alguma coisa. Dá seu like aí, compartilha, joga naquele grupinho de pessoas que adoram o ORM, dizem que Java é lento, enquanto na verdade é eles que não sabem usar o Hibernate. Valeu!